E vem conferir uma crítica com spoiler de Thunderbolts. E chegou nos cinemas o filme Thunderbolts, e como de costume eu vou trazer aqui uma crítica com spoiler do filme. Então, se você quer uma crítica mais aprofundada sobre detalhes, parte técnica, eu já fiz uma crítica sem spoiler. Aqui é com spoiler, onde eu vou revelar tudo do filme. E eu tô tentando colocar um novo formato nesse tipo de vídeo, que seria, em vez de eu resumir tudo o que acontece no filme, eu vou pegar os principais pontos e falar o que acontece com eles aqui, e a partir daí eu vou falar o que eu acho, e então eu vou dividir através no Thunderbolts do nome dos personagens, porque assim já dá para ir resumindo o que acontece no filme. E a primeira personagem é a treinadora. O spoiler da treinadora é que ela morre no começo do filme. Bom, para mim eu acho que um dos grandes problemas da treinadora são vários. Eles tinham que matar um personagem do Thunderbolts para dar um pouco de peso pro filme. E era óbvio que como eles seguem esse estilo de anti-heróis fazendo grupo, sempre alguém morre. Escolher a treinadora eu entendo, porque ela é a personagem menos importante dentro desse universo do MCU, porque nos quadrinhos o treinador é muito importante, mas é uma escolha que ela não acaba gerando tanto peso pra gente que está assistindo. Porque, pensa, a treinadora apareceu pela primeira vez no filme da Viúva Negra. Ela teve ela tem uma grande participação no filme, só que a forma como adaptaram o personagem ficou muito ruim. Então a partir daí, quando você coloca ela nesse filme, a morte que era para ser um impacto acaba não sendo, e isso acaba incomodando. Não tem muito o que falar sobre ela. Ela aparece numa cena onde todos ali que estão ali, que são todos que vão virar Thunderbolts, um tá querendo matar o outro porque a Valentina mandou que um matasse o outro. É uma cena rápida, é no começo do filme, ela praticamente não tem quase falas no filme. É uma personagem que ela morre, era para ter um impacto. Dentro do MCU pode ter um impacto mais pro lado das Viúvas Negras, mas pra gente que tá assistindo não tem impacto absolutamente nenhum. Agora falar um pouco sobre a Fantasma. A Fantasma, ela apareceu pela primeira e única vez no segundo filme do Homem-Formiga. Ela é uma personagem que tinha um potencial gigantesco para ser trabalhado nesse filme. Afinal, o Homem-Formiga 2, como todos os filmes do Homem-Formiga, são filmes que eles levam mais para comédia. Então a partir daí, ela é uma personagem que tem um passado muito mais dramático, e no Homem-Formiga 2, para mim, ela não é bem trabalhada. Então a partir daí, esse filme tinha tudo para explorar mais a personagem, dar mais espaço para ela crescer, e mais do que isso, o Sentinela dentro do filme, ele tem o poder de fazer com que você revisite o seu passado. Então a partir daí a gente poderia saber mais de dentro da consciência dela, a relação mais dela como pai, que é apresentado e não tão bem explorado no Homem-Formiga 2. A gente podia saber mais sobre as características dela, mas a partir daí o que o filme faz com a Fantasma? Ela só utiliza de maneira interessante o seu poder, que é ficar intangível, ela fica invisível e a partir dela consegue passar pelas coisas. Esse poder até certo ponto é bem utilizado no começo do filme, depois ela é jogada para escanteio. A Fantasma está presente no filme, mas ela é mais uma personagem que, se ela morresse durante o filme, não faria tanta falta, porque apesar do poder dela ser legal e eu achar ela visualmente muito interessante, até a atriz é boa, quando você acaba assistindo o filme, você vê que ela não tem tanta importância narrativamente. Tanto que ela começa tentando matar a Helena, e matar, na verdade, o Buck, o agente americano, e quando você vai evoluir no filme, ela vai cada vez mais perdendo a sua importância, e no final ela até acaba perdendo falas. Ela quase não tem fala em certo ponto do filme. Pelo menos um spoiler dela, que eu acho que é o único que vale a pena, é que na segunda cena pós-créditos, que eu vou falar mais no final, vou falar sobre as cenas pós-créditos, ela ganha um visual novo e eu gostei do visual novo dela. Achei interessante, achei que ela pode, nesse ponto, ir mais à frente. Mas é uma personagem que eu acredito que cada vez mais vai ser esquecida no MCU se ela não morrer, por exemplo, num grande filme, num grande evento, como vai ser o próximo filme dos Vingadores. Porque ela é uma personagem que ela tem um potencial de poder, a história de origem é interessante, como o filme usa ela é praticamente nulo. Tanto que chega um ponto que ela é esquecida pelo roteiro. Guardião Vermelho é o próximo personagem que eu vou mencionar aqui. Bom, a gente começa sabendo o que aconteceu com ele a partir do filme Viúva Negra. Afinal, ele não aparecia em lugar nenhum. Ele virou alguém que cuida do bairro. E aí, então, ele acaba sendo o alívio cômico do filme. Como eu falei na minha crítica, sem spoiler, agora eu posso ir mais a fundo, ele é um personagem que eu gosto muito do ator que faz ele, que é o David Harbour, mas quando você pensa a partir daí, ele primeiro que parece estar sempre repetindo o mesmo papel e
isso acaba incomodando, e eu acho o Guardião Vermelho um personagem insuportável no filme. A piada que envolve ele funcionou melhor no filme da Viúva Negra porque ele era menos utilizado. Aqui, já que os personagens são muito sérios, todo o alívio cômico acaba sendo jogado nas costas do personagem e cada vez mais fica irritante, ele fica chato, chega um certo ponto que ele fica enjoativo, tanto que chega um ponto do filme onde a Helena, entre muitas aspas, morre, ele fica desesperado, ou um discurso que ele tem que dar pra Helena sobre como ele é um pai, como ele aceita os erros dela, que pra mim não funciona. E não funciona porque o personagem não funciona ao longo do filme. Mas ele é um personagem em si, que a comédia não funciona, e depois ele ganha um visual novo que também é completamente esquecível, com uma piada que não tem graça. A função dele no filme é que ele começa tentando ser percebido pela Valentina. O sonho dele é que a Valentina contrate ele. A Valentina não contrata, ele tenta entrar escondido até que ele ouve que a Valentina vai matar a Helena. Então ele sai do lugar que ele tá e vai até uma base para poder salvar a Helena. A partir daí ele se junta com os Thunderbolts, e aí ele luta. Ele podia ter boas cenas de ação, já que ele tem o super soro, mas de novo, até isso que é uma característica interessante do personagem, que é ter o super soro, ele se perde quando o filme tem agente americano e também tem Buck. Você tem esses dois personagens, ele com o super soro vira só mais um. Então ele é o alívio cômico, ele tem bons momentos, ele tem os momentos que dá pra dar um pouco mais de emoção pra Helena, isso é legal, mas o personagem narrativamente não faz tanto. Ele tem a cena pós-crédito que é uma piada, ele tá na segunda que ele envolve piada, mas pra mim, quem quer saber de spoiler mesmo sobre ele, o spoiler é muito pouco, porque ele realmente tenta ajudar a Helena, faz parte do Thunderbolts, e o que vale a pena falar é que ele é o que tira a carga dramática maior da Helena. Também mostra um pouco de depressão, porque ele sempre quis ser um grande agente, ele sempre quis ser muito reconhecido pelo mundo, ele não consegue. O spoiler é que ele começa como ninguém e no final ele meio que vira um novo Vingador, que eu vou falar mais pra frente também. A Valentina. Agora a Valentina é uma personagem, ela é a grande vilã do filme. E ela, como grande vilã, ela finalmente é um pouco desenvolvida, porque ela tinha aquela figura meio misteriosa, como se fosse um Nick Fury, no sentido de ela anda pelo governo, ela controla o governo, ela tem muito poder. A gente nunca soube nada sobre ela. Aqui, pela primeira vez, a gente sabe mais sobre ela, porque quando ela encosta a mão no Sentinela, a gente descobre como ela se tornou essa Valentina de hoje. Ela parecia ser uma menina comum na Itália, até que um dia um homem chegou a perguntar pra ela, ela achou que o pai dela era pra só ajudar o pai, quando chama ele mata o pai e rouba a Valentina cuidando dela. Esse homem aparentemente é da máfia. Então a partir daí ele transformou ela na Valentina que ela é, vivendo nesse mundo de terror desde que ela era pequena. Essa é a parte interessante. Outro ponto interessante da Valentina é que toda a narrativa do filme acontece por causa dela, algo que o trailer não revela. Quando você vê o trailer, vê a sinopse, parece que ela vai ser só alguém que vai montar os Thunderbolts. Quando você vai além disso, você vê que ela tem toda uma importância para vários pontos, e ela talvez é o que tenha mais spoiler, porque ela é a que manda eles para lá, ela tá sofrendo o impeachment, e ela vai usar o Sentinela para poder provar como ela não pode sofrer o impeachment, e mais do que isso, como ela, provando que ela conseguiu dominar o Sentinela, ela deveria ter todo o poder dos Estados Unidos, e ela deveria controlar o que vai ser a força a partir daí. A partir daí ela tenta controlar o Sentinela, ela tem esse flashback que eu falei. Logo depois, obviamente, quando você tem um ser super poderoso e ele percebe que é super poderoso, ele vai se virar contra você. No final, ela meio que fica sozinha, só que quando o Thunderbolts vai atacar ela chama a coletiva de imprensa, e nessa coletiva de imprensa ela revela que ela criou os Thunderbolts, que ela criou essa equipe e que agora eles não são mais os Thunderbolts, eles são os Novos Vingadores. Na verdade, os Novos Vingadores. Então a partir daí ela tem todo esse spoiler. Ela é que praticamente tem toda a base do filme. Ela cria os Thunderbolts, ela faz parte da política e principalmente, esse é o maior spoiler dela, ela cria a partir desse filme os Novos Vingadores. A diferença, como a própria Helena fala pra ela, é que agora ela não está no comando. Com todo mundo sabendo o que ela é e com eles sendo seres super poderosos, eles vão matar a Valentina caso lute contra eles. Então essa é a metáfora dela. Não sei como a Valentina vai voltar, como eu falei, é pra ela ser o Nick Fury dos Novos Vingadores, mas eu não acho que ela vai ter tanta força a partir daqui nos filmes. Mas o grande spoiler é que eles são os Novos Vingadores. Inclusive, esse já junta com outro spoiler do filme. Essa sigla, que é Thunderbolts, que tem um asterisco, o asterisco muita gente achou que seria a participação especial de algum personagem como o Hulk vermelho. Mas não, o asterisco é porque no final do filme quebra o nome Thunderbolts e eles viram os Novos Vingadores. Mas só pra deixar claro, como esses filmes da Marvel acabam caindo, tem algumas cenas dela que eu não gosto, principalmente quando envolve algumas piadinhas, ou ela quer fazer alguma coisa engraçada que não funciona, como a hora que tem um super desastre e ela fala pra Mel, que é a assistente dela, que você faz cafés muito bons, qualquer
qualquer situação. Cenas assim que não funcionam, ou quando ela tem que intimidar muito um personagem, ela não consegue passar esse sentimento que ela deveria passar. Ela realmente deveria passar que ela é alguém tranquila, que ela anda pelos ambientes, mas ela consegue conversar com as pessoas a ponto de convencer elas, a ponto de realmente ser essa manipuladora, e pra mim ela não consegue em momento nenhum. Não é culpa da atriz que é boa, mas talvez o roteiro e a direção não conseguem levar ela a esse ponto. A minha isso é uma grande crítica envolvendo a personagem no filme. Ela é uma personagem que ela é interessante, tem um potencial, pode ser mais usada futuramente, mas pra mim, ela em todo, não é só aqui, em todo produto que ela aparece, ela tem essa ideia de que ela é manipuladora, ela é envolvente, ela engana todo mundo. Mas quando a personagem aparece, ela não consegue passar isso. Ela não consegue passar essa impressão que deveria passar. Isso me incomoda bastante. Agora falar um pouco sobre o Soldado Invernal. Bom, pra quem não assistiu Capitão América, Um Novo Mundo, o Capitão América e o Buck se encontram e o Buck fala que ele vai entrar para concorrer ao Senado. E ele acaba acontecendo isso, ele acaba virando um deputado a partir dali. O problema é, ao longo do filme ele perde isso. O grande lance do Buck nesse filme é que ele fica trabalhando internamente para tentar saber o que é os Thunderbolts. O Buck nesse filme, eu gosto do Sebastian Stan, ele é um grande ator, mas o Buck passa muito uma impressão nesse filme para mim, que ele tá lá, é legal ele tá lá, mas ele nem tem tanta participação nas sequências de ação, ele não tem tanta participação em boa parte do filme. Pra mim, passa muito uma impressão que eles colocaram o Buck pra tentar vender o filme. No sentido de, quando você vê todos esses personagens, qual que é o mais conhecido do MCU? É o Buck, dentro do MCU, não dos quadrinhos, porque teria o Sentinela. Mas o Buck, ele tá desde o começo, desde o Soldado Invernal. Ó quanto ele passou. E teve uma série recente. Então parece que ele tá lá só pra vender o filme. Porque a participação dele nesse filme é praticamente nula. Se você tira o Buck e coloca, por exemplo, um Falcão, faria menos sentido, porque ele é praticamente o braço direito do presidente. Mas quando você pensa no personagem, você percebe que tanto faz a diferença. Porque o Buck no filme, ele não tá lá pra praticamente nada. É legal ver ele visualmente, eu gosto do Soldado Invernal, gosto do Buck, gosto do Sebastian Stan. Quando você vai além disso, ele é um personagem completamente nulo. Nem tem spoiler pra falar sobre ele, porque ele não faz absolutamente nada do filme. Ele trabalha pro governo, ele praticamente ajuda eles em um certo ponto, e é isso. E agora falar um pouco sobre o Agente Americano. Bom, o Agente Americano, ele também não é um personagem com grandes spoilers ao longo do filme. O mais interessante é saber o que aconteceu com ele para ele chegar até os Thunderbolts. Ele tinha uma mulher chamada Olivia e também uma filha. A partir daí, quando ele foi revelado como uma farsa, como Capitão América, por ele ter matado alguém, ele perdeu a mulher, ele perdeu a filha, que acabaram deixando ele, e ele precisava limpar sua imagem. E a partir daí, ele resolveu fazer trabalhos para a Valentina. Fazendo esses trabalhos, ele acabou chegando até os Thunderbolts. Ele fica meio que nessa zona cinzenta daquele Capitão América que ele tenta fazer o bem, mas da forma dele. Ele não é um cara bom, obviamente. O soro acabou destruindo a cabeça dele. E ele acaba sendo aquele personagem que é pra você odiar até um ponto que você entende ele. Não tô falando que o filme faz isso, mas essa era a ideia dele. E isso fica meio que no Agente Americano. Tem um flashback envolvendo a filha e também a mulher, quando ele encosta no Sentinela, mas é mais isso. No resto, ele fica na ação. Uma coisa interessante é que num ponto do filme, o Sentinela acaba dobrando o escudo dele. E isso pode ser interessante para quem é fã dos quadrinhos, porque tem uma versão dele que o escudo dele é muito mais próximo de um escudo real do que essa bola oval como é o escudo do Capitão América. Isso pode acontecer futuramente. É meio que isso o Agente Americano. Agora eu falo do penúltimo personagem, que é o Sentinela. O Sentinela, a gente sabia que ele ia sair daquela base, mas eu gosto muito do personagem em si. Porque como que ele trabalha nesse filme? Ele é um personagem que ele tem grandes lapsos e ele esquece as coisas que ele faz. A partir daí isso faz com que ele cometa crimes que nem ele lembra. Então quando ele acaba tendo uma grande crise, eles acabam prendendo ele num bunker, que aí os Thunderbolts acabam salvando ele sem querer. Depois que ele acaba morrendo, levando tiros e praticamente morrendo, ele ressuscita praticamente como um deus. E aí, a partir daí, ele acaba sendo capturado, porque ele não sabe usar seus poderes, e aí a Valentina acaba meio que chantageando ele, enganando ele. E aí tem um spoiler, pra quem é muito fã dos quadrinhos, ele aparece com o visual clássico, o cabelo loiro, a roupa loira, a roupa praticamente amarela, aquela roupa clássica dos quadrinhos. Ele leva um tiro e aí ele volta como o Vácuo. E aí, a partir daí, ele sendo Vácuo, ele acaba destruindo todo mundo. A parte interessante do Sentinela é mais isso, mas o que é coisa legal também é que no final do filme, quando destroem ele, ele volta como o Bob, que não lembra de nada. Então isso é muito legal. Como podem trabalhar isso ao longo do filme, ao longo da saga, a saga que tá rolando agora dos Vingadores. Porque ele é o personagem mais poderoso da Marvel que foi apresentado agora, em questão de poder.
E ele, sempre que vira o vácuo, ele acaba perdendo a memória. Então ele é um soldado muito importante, mas, por exemplo, e se o Doutor Destino, por exemplo, matar ele e ele ressurgir, não como ele depois destruir o vácuo, ele vai recordar a consciência. Ele não vai lembrar de nada. Então, a partir daí, um vilão poderia facilmente utilizar ele pro seu lado. Eu acho que esse é o ponto mais interessante. A forma como utilizam o vácuo, obviamente, narrativamente é muito legal, porque ajuda nesse papo da depressão, que é muito interessante ao longo de todo o filme. Mas eu acho que o grande spoiler é saber que ver o visual dele clássico, que não tinha vazado em lugar nenhum, com a roupa clássica, e saber que no final ele perde de novo a memória. E ele perdendo sempre a memória ao longo do filme pode ser útil até pro futuro dos Vingadores, onde algum vilão pode utilizar ele. E a última personagem é a Helena. E a Helena, ela é a protagonista do filme. E ela, a partir daí, tenta sempre... ela fala muito sobre depressão a partir da personagem dela. A grande virada para a Helena é que finalmente ela revela que ela quer ser uma figura pública. Depois de certo ponto ela fala que ela não aguenta mais viver do jeito que ela vive e ela quer fazer os passos que a irmã dela fez. Algo que eu acho muito legal. Muito legal mesmo, se trabalharem ela muito bem. Eu não gosto muito de colocarem ela nos Novos Vingadores. Eu queria ver ela realmente em outra, nos Vingadores mesmo. Ou talvez numa equipe talvez diferente, mas eu quero ver a participação dela por causa da atriz, por causa da personagem, mas nos Novos Vingadores não me interessa tanto esses personagens em si. Os spoilers da Helena ficam mais pra gente saber mais sobre o passado dela, mais sobre a Sala Vermelha, mais sobre como ela tá passando, e ela se transformar na, talvez a líder dos Novos Vingadores, que é o Bucky em si, né, quando a gente pensa em todo. E aí a gente vai falar um pouco sobre os grandes spoilers que importam pra quem tá aqui, que são as cenas pós-créditos. A primeira é uma grande piada. No começo do filme, o Guardião Vermelho fala que ele foi um grande soldado e que o sonho dele era ser aclamado pelo público a ponto de ter sua cara em caixas de cereais. Aí no final do filme, na primeira cena pós-créditos, ele já tá com um visual diferente, tirou a barba, tá só de bigode, ele tá andando pelo supermercado e uma mulher tá comprando cereais e ele fala, por que você não compra esse que são dos Thunderbolts? Eu acho que são os melhores para as crianças. E aí a mulher meio que pega, acha estranho que toda aquela piada que está envolvendo, e no final ela sai e deixa a caixa de lado e ele faz uma piada falando, sou eu na caixa de cereais, e a cena acaba. É uma piada dele falando que eles ficaram famosos. Inclusive, um outro spoiler é que entre a última cena, quando revelam que eles são os Novos Vingadores até aqui, mostra que eles foram revelados pelo mundo e mostra como que o mundo aceitou eles ou não como Novos Vingadores. Alguns chamam ele como piada, alguns acham ele como pode ser revolucionário. E aí a segunda cena pós-crédito, aí sim é interessante. Começa com a Helena entrando na sala e conversando com o Bucky, na sala dos Vingadores, porque esse é o outro spoiler que vai falar. A Valentina, quando ela prende o Sentinela, ela prende ele na Torre dos Vingadores, que era do Tony Stark, que é a velha Torre dos Vingadores. E aí, quando abre os Novos Vingadores, eles estão nessa torre. E quando eles estão conversando lá, aí ele tá reclamando porque o Falcão é contra os Novos Vingadores. Porque no filme do Capitão América, o Novo Mundo, o Harrison Ford, que é o presidente, ele pede pro Falcão ser o líder dos Novos Vingadores, ele quer reabrir os Vingadores. No começo ele não aceita e no final do filme ele aceita. Aqui já passaram 14 meses até o final do filme do Thunderbolts, falam que os Vingadores já estão ativos e que o Sam não aceita os Novos Vingadores. Então começa a discussão entre a Helena e também o Bucky, tentando falar para convencer o Sam que eles deveriam aceitar os Novos Vingadores. Então começa uma discussão dentro da cena, onde eles acabam falando o que eles podem fazer para se tornar os Vingadores, para ganhar relevância. Tem piadas completamente sem graça do Guardião Vermelho. Tem piada com o Bob, que é o Sentinela, onde ele não vira mais Sentinela e ele fala que se ele virar, ele não tem. Sempre que ele virar, ele vai se tornar o Vácuo. São vários detalhes interessantes. A gente tem visual novo para todos os personagens. Eu gostei do Fantasma, ou do Soldado Invernal, eu gostei bastante. A da Helena poderia ter mais destaque, mas também não é ruim. Então a partir daí, a cena parece que vai acabar, até que eles ouvem que algo está saindo do espaço e está entrando na zona da Terra. Eles abrem o computador, quando dão um zoom é uma nave, quando dão um zoom maior, vê que é a nave do Quarteto Fantástico. Então, provavelmente, a última cena do Quarteto Fantástico é eles entrando em algum lugar, num tubo, e chegando na Terra a partir daí. Eles vão sair do mundo deles, vão chegar no mundo, e a cena deles vai se ligar com a cena desse filme como um todo. Vale destacar que tem uma hora que a Helena menciona a seguinte frase: estão acontecendo guerras no espaço e a gente nem sabe o que é isso. Então isso é interessante para falar que muita coisa está acontecendo e a gente está vendo. Inclusive até um destaque, talvez o Thunderbolts, como é esperado, tenha pouca participação no filme dos Vingadores Doomsday. Talvez mais no Guerras Secretas. E bom, então eles não participam do Doomsday, ou muito pouco, e no Guerra Secreta eles são mais fortes. Bom, é um filme, como eu falei, ele dê 7,5 porque ele é um filme divertido de super-herói,
mas a parte da mensagem é muito forte pra mim. Pensando um pouco mais, talvez até diminuiria pra 7 a nota, mas quando você pensa no filme, ele é um filme divertido e que vale a pena ser visto no cinema. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Thunderbolts? Você gostou ou não? Qual que foi a surpresa que te empolgou no cinema? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.